Conceito. Bom, os regimes totalitários, eles foram regimes políticos que existiram na primeira metade do século XX. Eles se baseavam no totalitarismo, um sistema político fundamentado no controle absoluto de um partido ou de um líder sobre toda a nação. Dentro de um sistema totalitarista, o líder ou o partido político detém ambos os poderes sobre a vida pública e privada, e assim representam um Estado. Os regimes totalitários se baseavam em um forte militarismo, que servia muito para intimidar e calar as vozes dissidentes. Junto do poder de intimidação, o totalitarismo apoiava em uma intensa propaganda ideológica, com o objetivo de doutrinar a população e ressaltar as supostas benfeitorias realizadas pelo regime. Outra marca importante associa-se com o militarismo, era o terror. Dentro dos regimes totalitários, o terror era utilizado para perseguir os opositores. Surgimento. O auge do totalitarismo aconteceu na década de 1920 a 1930 na Europa. E o surgimento desse sistema político está diretamente relacionado com as consequências da pós-guerra. A Primeira Guerra Mundial foi um acontecimento marcante na história mundial. E ao fim desse conflito, o saldo deixado foi de destruição, morte e muitos crimes, tanto na parte política quanto na parte econômica. Após a Primeira Guerra, a destruição material e a quantidade de mortos tinha alcançado níveis sem precedentes. Além disso, o desfecho do conflito havia deixado uma série de ressentimentos. O crescimento do comunismo atemorizava as classes médias e altas da Europa Ocidental. As crises econômicas afetavam a todos e levavam países à falência. Todos esses elementos levaram muito a questionar as qualidades de democracia liberal, e com isso, o autoritarismo passou a ser visto como a solução de todos os problemas que acometiam no mundo. Essa defesa do autoritarismo fez com que inúmeras democracias ruíssem na Europa, e pouquíssimos países conseguiram sustentar suas constituições políticas democráticas naquele período. O termo totalitarismo surgiu na década de 1920 e foi criado a princípio para referir-se ao fascismo italiano, o primeiro regime totalitarista que foi implantado. Foi a partir do sucesso do fascismo italiano que o fascismo conquistou forças para espalhar-se como alternativa política em toda a Europa. O ápice do totalitarismo na Europa aconteceu quando os nazistas ascenderam ao poder na Alemanha em 1933. A partir daí, movimentos de apoio e ideias totalitários de extrema-direita espalharam-se pelo mundo e chegaram, inclusive, no Brasil. No espectro político da esquerda, o totalitarismo manifesta-se por meio do regime político de Joseph Stalin. Bom, puxando agora um pouco dessa parte do fascismo na Itália, foi um período bastante perturbador no país. Foi governado por um político conservador, radical e de extrema direita, que, embora tenha sido sustentado no poder de alguma forma até 1945, o fascismo mesmo surgiu na Itália em 1919 com uma organização militar, liderado por Benedetto Mussolini, que era o cabeça do fascismo na Itália, que se aproveitou do cenário de perturbação na Itália,
que a Itália vivia pós a Primeira Guerra Mundial. Ele usava dessa violência para alcançar os seus objetivos e crescer ainda mais, violentando os socialistas na Europa. Benedito Mussolini foi executado no final da Segunda Guerra Mundial, em abril de 1945. Em 28 de abril de 1945. Mussolini foi capturado enquanto fugia da Itália por guerrilheiros italianos que lutaram para derrubar o fascismo. Mussolini foi levado para a exposição em praça pública na cidade de Milão e foi executado na frente de todos. O fascismo é entendido como um regime precursor de movimentos conservadores na Europa, e dentro do fascismo pode ser destacado a exaltação de valores conservadores e tradicionais, romantização e construção de um passado heróico, desprezo pelo socialismo, antiliberalismo e etc. O fascismo foi um grande aliado do nazismo na Europa, e durante a Segunda Guerra Mundial foi parte do eixo junto de alemães e japoneses. O regime fascista governou a Itália entre 1922 e 1945 e foi derrubado do poder como resultado da derrota de eixo na Segunda Guerra Mundial. Bom, falando agora sobre um pouco do nazismo, lembra do ataque de Berlim lá, do Stalin? Pois é, foi no ano de 1944 que foi marcado por uma grande ofensiva soviética, que forçou os exércitos alemães a recuarem cada vez mais no leste europeu. À medida que os exércitos soviéticos avançaram por Berlim, um verdadeiro caos se espalhou pela cidade, com a onda de saques, assassinatos e estupros realizados pelos soldados soviéticos. A recusa de Hitler em se render-se, toda a violência praticada pelos alemães ao longo da guerra fizeram com que os soviéticos carregassem o discurso de vingança rumo a Berlim, o último passo para selar a queda do nazismo. E foi aí que, no dia de 30 de abril de 1945, Adolf Hitler, juntamente de sua esposa Eva Hitler, cometeu suicídio logo após os soviéticos terem invadido e conquistado Reichstag, que é o parlamento alemão na época. O poder da Alemanha havia sido transmitido por Hitler para Karl Dönitz. A rendição oficial do país pós a morte de Hitler aconteceu mesmo no dia 2 de maio de 1945. Com a derrota na guerra, a Alemanha foi ocupada pelos aliados e dividida entre eles em várias zonas de influência. E a cúpula do partido nazista enfrentou as acusações pelos crimes cometidos durante a guerra, todos os crimes de Hitler, sobretudo os genocídios contra os judeus, que foi o Holocausto. O crescimento do antissemitismo dentro da sociedade alemã acabou resultando no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. O Holocausto causou a morte de 6 milhões de pessoas, dos quais a maioria eram judeus. Os mortos durante o Holocausto foram mortos de diversas maneiras, destacando-se fuzilamentos, a morte nas câmaras de gás. O nazismo incluía na ideologia o antimarxismo, o antiliberalismo, a exaltação da guerra, o controle do Estado nacionalismo extremado, o culto ao líder e defendia a ideia de superioridade da raça alemã. Chamavam os alemães de arianos. Outro ponto importante da ideologia nazista era a defesa de um espaço inato, um território supostamente de direitos, onde os arianos germânicos formariam seu terceiro Reich. Em consequência disso, os nazistas passaram a impor um expansionismo territorial, por isso invadiram e anexaram a Áustria e a Checoslováquia. Quando invadiram a Polônia em 1939, os franceses e britânicos declararam a guerra aos alemães, o que deu início à Segunda Guerra Mundial. O stalinismo foi um regime totalitário de caráter comunista, ocorrido na União Soviética, de 1927 a 1953. Durante o governo do ditador Joseph Stalin,
o governo stalinista promoveu a coletivização de terras e a industriou a Rússia até transformá-la na segunda potência industrial do mundo. Após a derrubada do czarismo na Revolução Russa de 1917, os bolcheviques tomaram o poder através da Revolução de Outubro de 1917, capitaneada por Lenin. Este retira a Rússia da Primeira Guerra e enfrenta a guerra civil entre vermelhos, comunistas, e brancos, anticomunistas. Uma vez que o país é pacificado, começa a implantação do socialismo em todos os níveis da sociedade, a fim de reunir as diversas regiões do antigo Império Russo. É criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1924. No entanto, com a morte de Lenin em 1924, Leon, líder do Exército Vermelho, e Stalin, chefe do Partido Comunista, lutam para serem o herdeiro político do falecido líder. Leon defendia que a Rússia deveria apoiar os movimentos revolucionários pelo mundo, enquanto Stalin era partidário de que a revolução acontecesse somente na Rússia. Devido aos atritos, Leon foi afastado do governo por Stalin. Posteriormente, seria expulso da União das Repúblicas Soviéticas e finalmente assassinado no México em 1940, a mandado de Stalin. Continuando a questão do stalinismo, entre 1944 e 1945, Stalin exigiu que o ataque contra Berlim fosse realizado somente pelos soviéticos, como uma forma de vingar toda a destruição causada pelos alemães. Os soviéticos mobilizaram cerca de 2,5 milhões de soldados para atacar Berlim, e na virada de abril para maio de 1945, derrotaram os nazistas definitivamente. Mas, a partir de 1945, o culto a Stalin aumentou e ele passou a ser visto como um grande herói nacional. Antes de morrer, Stalin havia interferido na Guerra da Coreia e na Revolução Chinesa e deu continuidade aos expurgos. Depois de sua morte, o governante seguinte, Nikita Khrushchev, denunciou os crimes de Stalin e colocou fim ao culto à personalidade do antigo lei soviético, que terminou assim com sua morte em 1953. Características do totalitarismo. Culto ao líder. O líder era reivindicado em todos os três regimes e imagens deles eram espalhadas em todos os países. Censura. Os melos da comunicação não podiam emitir opiniões que não fossem aprovadas pelo governo. E a existência dos opositores também eram proibidas e eles eram calados à força. A terceira característica é supressão dos partidos políticos. Nos três regimes, somente existia o partido do governo. Todos os outros eram proibidos, só existiam apenas um. Os outros eram todos proibidos. A quarta característica é criação de inimigos internos ou externos. A retórica totalitária criava inimigos internos e externos, e o combate a esses grupos justificavam a tomada de medidas extremamente autoritárias. Regime totalitário no Brasil. O Brasil nunca viveu sob um regime totalitário, apesar de, ao longo da nossa história, termos sido governados por regimes ditatoriais, como o Estado Novo, entre 1937 e 1945. A ditadura militar, que governou o país entre 1964 a 1985, apesar disso, em nosso país surgiram muitos grupos políticos
que se inspiraram em ideias de regimes totalitários, como citado integralismo. As principais causas que aconteceram no regime totalitário. Aconteceram crises econômicas, propaganda e controle de informações, instabilidade política, falta de tradição democrática, descontentamento social e também nacionalismo extremista. E alguns países desenvolvidos foram a Alemanha, a Itália e o Japão. E a Alemanha foi sob o regime nazista de Adolf Hitler de 1933 a 1945. Na Itália, foi sobre o regime fascista de Benito de Mussolini de 1922 a 1943. Bom, e no Japão foi durante a Segunda Guerra Mundial. E o Japão teve um regime militarista fortemente autoritário. E esses países, apesar do seu passado totalitários, se desenvolveu e hoje são democracias consolidadas e economias avançadas. Bom, dando fim agora no assunto inteiro, queria apenas ressaltar algo que foi comentado em um dos primeiros slides, que é sobre o conceito do totalitarismo. Eles existiram na primeira metade do século XX. E é um sistema político que tem como controle absoluto de um partido, de um líder, sobre toda a nação. Ou seja, basicamente quando um partido político de um líder exerce o poder sobre todo o país. Tendo em vista disso, ele meio que se baseava em grande e forte militarismo, que utilizava isso a seu favor para intimidar e calar as vozes do povo. Ou seja, era um poder na qual eu tinha o poder sobre todo o meu país e ninguém poderia falar nada porque eu sou o líder e acabou nisso. Ninguém poderia dizer nada ao contrário de mim, senão seria morto. Ninguém poderia ir contra as minhas regras, senão poderia ser chicoteado ou servido de exemplo para os outros. Era um eterno caos. E mesmo tendo em vista disso, a gente tem como provas o próprio fascismo em 22, o stalinismo em 29 e o nazismo em 19. E mesmo tendo tudo isso, todos esses exemplos nessas décadas, foi normal se ver nesse século, mesmo com as crises econômicas pós as guerras, a instabilidade política e a falta de tradição democrática. Mesmo esses países como a Alemanha, a antiga Rússia, que é a soviética, e a Itália, tendo em vista esses momentos de guerra, eles tiveram essa ideologia e esse objetivo de controlar o país por meio de um líder. Ou seja, é algo que não funciona, que não funcionou, que temos bastantes exemplos quanto a isso, e é algo que nunca irá funcionar. Para quem insistir em algo que a gente tem como exemplo na própria história, de que são fatos e que são exemplos que a gente pode utilizar que não dá certo. São muitos e muitos exemplos que a gente tem que não funcionou. Insistir algo nisso, insistir em regimes totalitários é algo desumano, pelo simples fato de que você executa muitas pessoas, você vai contra muitas e muitas leis e regras que deveriam ser estabelecidas, pelo simples fato de você estar no topo, você achar que controla tudo e todos. Não é bem assim. Mas no totalitarismo se funciona dessa forma.
E é dessa forma que eu queria encerrar também o assunto. Obrigado pela atenção de todos. Tenham um ótimo dia, uma ótima noite e até a próxima. É isso.